Boa noite, jovens, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem imensamente. Que tudo de bom esteja vibrando em nossa vida, conforme nosso merecimento e nossa capacidade de agir. Salve tua força, minha irmã Rosicleide, Gilmar, grato pela presença. Gente, axé, meu irmão. Eu senti no coração de realizar esta live repentina, tá? Para atualizar vocês que seguem meu perfil, atualizar das movimentações que estão ocorrendo, certo? E ao mesmo tempo divulgar um próximo livro, tá? Irmão Jefferson, salve tua força, grato pela presença. Mas antes eu quero deixar aqui quero dar um toque com relação a um encontro que ocorrerá na próxima segunda-feira, às 21 horas, eu e o irmão André Correia estaremos trocando uma ideia no canal do YouTube, canal chamado Conexão Pagã. Vamos conversar sobre catimbó e feitiçaria brasileira. Tá? Então, lá no Conexão Pagã, segunda-feira que vem, às 21 horas, dá uma chegada lá, sentindo no coração de assistir essa troca de ideias e participar, tá certo? Salve tua força, meu irmão. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoe bem muito, sempre. Só reduzir aqui o volume desse negócio, porque eu esqueci de fazer isso. Aí eu fico conversando com vocês e a coisa aqui fazendo um barulhinho quando alguém me manda mensagem. Bem, então, quero atualizar vocês das atividades literárias, né? Dos seminários e tal, que eu tenho elaborado. Quem acompanha meu perfil aqui no Instagram deve estar ligado. Salve meu irmão Zig, salve minha irmã. Então é o seguinte, deve estar ligado, quem acompanha este perfil deve estar ligado, né? Para quem gosta de ciências ocultas, de modo geral, este mês nós vamos realizar uma terceira edição daquele estudo sobre íncubos, súcubos e vampirismo sexual. Vamos ver as definições, o que esses elementos são, tá? Como é que essas entidades atuam e vamos conversar sobre algumas formas, algumas técnicas, alguns métodos de proteção. Tá sentindo de participar? Entre em contato comigo via direct, faz tua inscrição. E também vai rolar aqui à distância, tá? Mais uma edição da formação no nível 2 do Sistema Caraíba, que é o Sistema de Cura e Magia Cabocla, que, com a graça de Deus, Deus me permitiu organizar esse sistema, tá? Tendo como base principalmente elementos espirituais, a feitiçaria, a magia indígena e cabocla, tá? Mas não apenas, certo? Então, quem já realizou a formação no nível 1, sentindo no coração de dar prosseguimento, certo? E para o próximo ano, vamos ver aí o nível 3, quiçá ainda este ano, novembro ou dezembro, né? Vamos ver aí como é que as coisas se desenrolam. Bem, mas o objetivo principal desta live é divulgar a pré-venda do meu próximo trabalho literário, meu próximo livro, que na verdade não vai ser um livro exatamente de minha autoria, eu estarei organizando, tá? Organizando. Salve tua força, irmão Molina. Então é o seguinte, como vocês sabem, eu venho há praticamente 2 anos escrevendo um livro, trabalhando em cima de um livro chamado, que a princípio eu pensei em chamar o livro do Mago Juremeiro. Tá? Então, desde que eu comecei a escrever, me aventurando através de ensaios, né? Ensaios literários relacionados ao catimbó Jurema, à espiritualidade indígena, a história do índio e do caboclo norte rio-grandense, etc. Eu comecei ali escrevendo, anos atrás, espiritualidade indígena e culto a Jurema no Rio Grande do Norte, né? É o primeirão ali da minha jornada como catimbó juremeiro, com a graça de Deus. Depois, os mestres me concederam a graça de escrever o Fumaça de Mato, que aí trata mais das questões espirituais do catimbó Jurema propriamente dito, né? Na sequência veio Visões de Catimbó, em que eu abordo elementos da história indígena e do catimbó Jurema de Canguaretama, certo? Canguaretama foi o lugar em que eu
conheci o Catimbó Jurema na presente encarnação. Então, é um município que tem muita importância para mim, na minha história de vida, né? Foi lá que eu reencontrei a Jurema. E tive, graças a Deus, fui muito abençoado em conhecer muitos mestres e mestras tudo que eu aprendi com eles trago no meu coração, em minha existência. E quem aprende Catimbó Jurema comigo, com a graça de Deus, está aprendendo o que eu aprendi com eles. E assim a tradição se mantém. Tá? Obviamente que eu tenho uma madrinha, tá? De Umbanda e de Jurema. Mas eu tive vários professores de Catimbó Jurema. Sou muito feliz. Muito obrigado, meu Deus. E depois de Visões de Catimbó, aí outras linhas de pesquisa, né, que eu gosto, Tantra, publiquei ali com o apoio do Rogério e da editora Erion, uma introdução ao estudo do Tantra, né? Estou elaborando o último número da revista Tantra Autoconhecimento, tal, mas no que se refere a Catimbó Jurema, né, e espiritualidade indígena. Espiritualidade indígena e culto a Jurema no Rio Grande do Norte, Fumaça de Mato, Visões de Catimbó, Canindé Rei da Jurema. Foi o último, tá? O Canindé Rei da Jurema. E aí, meu filho Bruno, salve tua força. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada te abençoe imensamente, te proteja, ilumine bastante, livre sempre do mal, em nome de Deus. E aí o seguinte, mandei ver ali no livro do Mago Juremeiro. A pesquisa eu acreditava, meu Deus, que inocência, papai. Acreditava que em um ano o livro do Mago Juremeiro estaria pronto. Qual é o objetivo do livro do Mago Juremeiro? É justamente tratar da ancestralidade indígena quase esquecida, as antigas divindades, os antigos rituais, as plantas sagradas, tá? Tratar dessa ancestralidade indígena que a colonização, o preconceito, o racismo, a violência, etc., tratou de tentar eliminar, tentar fazer sumir, tá? Mas que resistiu, e do encontro dos nossos ancestrais indígenas com os feiticeiros ibéricos, as bruxas ibéricas, os cabalistas, sefaraditas, que chegaram aqui no território do Rio Grande do Norte durante o período colonial. E esse encontro foi um encontro que, de certa forma, fundamentou o desenvolvimento do Catimbó Jurema contemporâneo nativo do território do Rio Grande do Norte. Tá? Então, obviamente, na formação do Catimbó norte-rio-grandense entram outros elementos espirituais culturais. Entram elementos ciganos, entram elementos africanos, tá? Mas aí, se eu fosse tratar de todos esses povos que participaram e contribuíram com o desenvolvimento do Catimbó Jurema norte-rio-grandense, o livro ia ficar gigantesco. Tá? Então, eu pensei assim, bem, vou tratar da conexão aí do encontro entre os índios e caboclos juremeiros, os cabalistas, as bruxas e feiticeiros no território do Rio Grande do Norte. Até mesmo porque, embora eu estude as tradições indígenas nordestinas, né, eu enfatizo o Catimbó Jurema norte rio-grandense, e o Catimbó Jurema que se desenvolveu no território do Rio Grande do Norte, ele tem suas peculiaridades, suas particularidades e suas singularidades. Uma dessas singularidades aqui, diferente do Catimbó Jurema pernambucano, tá? Baiano, por exemplo, no território do Rio Grande do Norte a presença africana foi consideravelmente menor do que nos citados estados, tá? Pernambuco, né, tal. E aí a presença aqui, quero dizer, os elementos que se uniram aqui, dando origem ao Catimbó Jurema norte rio-grandense, foram principalmente etnias indígenas que se uniram ali em aldeamentos ou em movimentos de resistência para combater a invasão europeia, a invasão portuguesa, tá? Judeus marranos, bruxas e feiticeiros. Essa aliança estruturou o Catimbó Jurema norte rio-grandense. Depois ocorreram outras misturas, tal coisa. Mas por que eu estou falando isso? Os 12 reinados que se fala na rama do Acai são essas tradições distintas
do culto que era feito pelos povos originários. Salve tua força, meu irmão Jerônimo. Minha irmã Sasha, salve tua luz. Então deixa eu retomar aqui o fio da meada. O livro do Mago Jurimeiro tem esses objetivos. Primeiro, contribuir com o resgate e preservação de uma pagelança jurimeira mais antiga, própria de nossos ancestrais indígenas e caboclos, tá? Dos séculos XVI, XVII, XVIII. Analisar os encontros que ocorreram durante o período colonial entre índios e caboclos jurimeiros, cabalistas, sefaraditas, bruxas e feiticeiros ibéricos. Tá? Muito bem. E aí eu pensei assim, aqui, pensando, né, na época, em um ano eu termino essa pesquisa porque eu já tenho muitos livros sobre isso. Eu tenho um livro que fala sobre a presença da bruxa no território brasileiro, eu tenho um livro que fala sobre a feitiçaria, tem um livro que fala sobre as várias etnias indígenas e seus rituais, tal coisa, mas quem disse que o negócio é fácil? É um grande quebra-cabeças. Em livros diversos, você encontra um tantinho de cada coisa que você está abordando, que eu estou abordando. E aí eu vou selecionando, montando quebra-cabeças, interpretando, analisando, contextualizando, para poder escrever. Tá? É um mapa. É um mapa esotérico. É cripto. Precisamos abrir, encontrar as chaves. Tá? E esse livro está dando um trabalho tremendo. E lá se vão quase 2 anos de pesquisa. Boa noite, meu irmão Robson. TFA, meu irmão. Salve tua força. E aí, o que é que acontece, minha gente? No meio da pesquisa, eu vou encontrando assuntos ligados ao Catimbó Jurema, mas que não cabem no livro do Mago Juremeiro. Por que não cabem? Que tamanho vai ficar esse livro? Tá? Eu tenho que preparar um primeiro volume, um segundo volume, um terceiro volume. Que tamanho vai ficar? E aí eu vou selecionando, vou escolhendo. E parte desses assuntos vão ficando à margem, tá? Do cerne da pesquisa. E aí eu pensando comigo mesmo, o que é que eu vou fazer com isso que eu estou encontrando? O que é que eu vou fazer com isso? Então, parte desse conhecimento que foi sendo atualizado, encontrado ao longo da pesquisa para o livro do Mago Jurimeiro está se tornando seminários. Seminários que eu vou ministrando à distância. Tá? Parte. E parte eu estou guardando para em algum momento utilizar. Uma pequena parte eu deixei aqui, ó, nesse breviário de feitiçaria natural, que foi lançado recentemente. Tá? Uma pequena parte. E agradeço, viu? A todos que apoiaram a produção desse livrinho aqui. Ficou bonito. Pode ler para ver se não ficou bonito. Útil, tá? Não apenas a nível teórico intelectual, a nível de aquisição de conhecimento, mas é um livro que tem práticas que você pode utilizar e averiguar se tem força ou não. Faça para ver do jeito que está aqui. Não misture com outra coisa, que é para não dar erro. Faça como está aqui. Tá? E é um livro que, graças a Deus, muita gente está gostando. Bem, se eu for listar o que eu estou encontrando durante a pesquisa para o livro do Mago Jurimeiro, só para a gente ter uma ideia, tá? Rituais de necromancia do século XVI. O que é necromancia? Adivinhação através de mortos. Rituais de nigromancia. O que é nigromancia? Termo medieval, salvo engano, mas nigromancia é também uma forma de adivinhar, só que através da evocação de demônios. Salve tua força, meu irmão Rogério. De reza forte, rezas fortes, tá? Do início do período colonial.
E aí, boa noite, meu irmão. Você mora no meu coração, viu, Rogério? Salve tua força. E aí, o que é que acontece? Eu guardando isso aí, e pensando, meu Deus do céu, e agora? Não posso deixar isso para as traças, né? E aí, quando eu concluí o breviário de feitiçaria natural, eu pensei assim, bem, não vou assumir mais nenhum compromisso. Por quê? Porque eu tenho que concluir o número 4 da revista Tantra e Autoconhecimento. Quem assinou recebeu até o número 3. Eu já devia ter enviado o número 4 há 2 meses atrás. Ainda não enviei, né? Mas vou enviar, viu? Só um pouquinho de paciência que eu vou mandar, não se preocupe. Mas aí eu não vou assumir outro compromisso, porque eu tenho que me dedicar ao livro do Mago Juremiro. Só que eu vou aprofundando na leitura, eu vou aprofundando na pesquisa, eu vou aprofundando no resgate. E o que eu tenho encontrado de reza forte não é brincadeira. Tá? O que seria reza forte? Literalmente o próprio termo já diz. Tá? É uma espécie de oração, tá? Secreta, pelo menos antigamente era secreta, as pessoas não transmitiam de qualquer forma uma reza dessa, mas é uma reza que tem em tese, cada reza forte tem um poder. Então existe reza forte para um monte de coisa. Existe reza forte para você se voltar, existe reza forte para você descobrir o paradeiro de alguém que está perdido, existe reza forte para você pedir apoio aos anjos para te ajudar em alguma coisa, reza para as estrelas, reza para as almas, reza para almas do purgatório, reza para os 7 caboclos e reza para curar dor de dente, um monte de coisa. A reza forte é uma reza que tem poder, é uma reza que tem uma egrégora própria, porque há quantos séculos elas são utilizadas? Tá? A boa parte já se perdeu, né? Essa coisa que alguns juremeiros mais antigos diziam, não ensino fundamento para ninguém, não ensino fundamento para ninguém, levou o segredo para o túmulo. E juremeiro jovem da geração atual não sabe, tem que redescobrir, tem que reencontrar. E aí eu fui encontrando um monte de reza forte, tá? Em textos antigos. E eu pensei, caramba, é muita coisa. Então, eu preciso movimentar essa energia. Tá? Eu não sou dono do mundo. Tá? O mundo pertence a Deus. E nós com ele. E aí surgiu a ideia, quando eu terminei o breviário de feitiçaria natural, que eu lembrei da quantidade de reza forte que eu tenho por aqui. Então eu lembrei assim, rapaz, isso vai virar um livro. Mais um ponto do resgate aí. Vai virar uma coletânea de rezas fortes dos antigos catimbós. Tá? Então, mais um livro que já está em andamento. As fontes já estão praticamente todas selecionadas. Não vou ter tanto trabalho, tá? Porque ao longo de 2 anos de pesquisa para a elaboração do livro do Mago Juremiro, eu já encontrei um monte de coisa. Então, eu vou ter um trabalho para organizar e para analisar. Tá? Porque eu estou planejando organizar mais ou menos da seguinte forma, né? Rezas cristãs oriundas de um catolicismo popular. Tá? É um tipo de reza forte, uma categoria, digamos assim, certo? Rezas para os astros, para as estrelas, reza para o sol, reza para a lua, para as estrelas. Tá? É uma outra categoria de reza forte. Está ligado a um culto, uma astrolatria, tanto de matriz indígena quanto de matriz ibérica. Tá? Tem muito disso no catimbó das antigas. Reza para mortos. Tá? Rezas incompreensíveis. Existem rezas que são incompreensíveis. Tá, minha irmã Bianca? Salve tua força. Arthur, salve tua força, meu irmão. E aí, como assim uma reza incompreensível? Uma reza, uma analogia aqui, tem ponto de Jurema que a gente canta até hoje, mas nasceu no século XVII. Nasceu no século XVIII. Tá? Pois é, são mistérios. Aí tem ponto de Jurema que nasceu no século XVIII. Tem ponto que, quando você canta em terreiro, você não tem mais o significado daquela palavra. Aí tem reza forte que o indivíduo, o caboclo, ouvia o padre rezar em latim e ele não sabia pronunciar. Então dava origem ali a um termo caboclo. Tá? Um termo de matriz ibérica, tá? Reinterpretado, pronunciado de um modo parecido, mas não idêntico. Consequentemente, com outra função, outro objetivo, outro significado. São palavras relidas, tá? Que ninguém entende mais. Mas a reza tem uma função, é a função que é movimentada através de palavras que
são ininteligíveis, racionalmente falando. Tá? Hoje nós temos aí outros textos interessantes aí que trazem muitas rezas fortes. Eu não quero copiar esses textos. Tá? Nós temos aí, por exemplo, um livro famoso, quanto mais antigo, melhor, tá? Com muita reza bacana, cristã, rezas cristãs. O livro se chama A Cruz de Caravaca. Tá? Aconselho, sugiro aos catimbozeiros, leiam A Cruz de Caravaca, mas procurem uma edição antiga. Tá? É bom esse livro, bacana. Existe um outro que tem várias rezas fortes, para o bem e para o mal, tá? Que é o famosíssimo Livro de São Cipriano. Tá? Tem muito catimbozeiro que usa, né? O Livro de São Cipriano, até hoje. E, nossa, que livro misterioso. Esse livro tem que ser guardado em um local secreto, livre dos olhos de pessoas curiosas. O Livro de São Cipriano, guarda ele em um local em que ninguém veja. E há quem diga que ele deve ser guardado com um crânio por cima, coloca uma caveira em cima, tá? Salve tua força, minha irmã Tatiane. E aí o que é que acontece? Quando você não quer mais usar o livro, você não pode dar para uma outra pessoa de presente. Tá? Se um amigo quer te presentear com o Livro de São Cipriano, se prepara que é uma armadilha. Você vai levar o carrego. Tá, mas o que é que acontece, minha gente? Infelizmente, né? Para tristeza de uns, ou de muitos e muitas, né? O Livro de São Cipriano não é mais segredo de nada. Para ninguém. Quer ver? Lá na livraria, veja quantos você encontra. Abertamente, para qualquer cidadão comprar. São Cipriano capa preta, São Cipriano capa dourada, São Cipriano capa de aço. O verdadeiro livro de São Cipriano. O livro vermelho e preto de São Cipriano. O verdadeiro Madras, São Cipriano. Tá? Tem um monte, um bocado por aí. E aí o que é que acontece? Abre lá para você ver o livro. Abra para você ver o que tem lá. Tá? Vá na livraria, aí tem um cara lá e diz assim, olha, esse aqui é a primeira. É o São Cipriano capa dourada. Compre esse aí, é a primeira. Abra lá para você ver. Aí você vai encontrar uma seção meio cristã, com muita reza forte, cristã, para curar, para isso e aquilo outro. Tá? E aí você vai encontrar uma outra parte da pesada, com um bocado de reza forte e trabalho mágico da pesada, para prejudicar um, para chamar não sei quem. Tá? Mas aí no meio você vai encontrar, eu vou dizer aqui, quem conhece sabe, você vai encontrar partes do livro de Eliphas Levi. Você vai encontrar partes do livro de Francis Barré. É São Cipriano ou é Eliphas Levi ou é Francis Barré? Então o cara, a editora, sei lá quem, vai acrescentando um monte de coisa para o livro ficar gigante. Quer dizer, é o verdadeiro. Eu vou dizer aqui mais uma. Na época em que eu estava pesquisando lá no início da jornada, né? Tinha muita conversa sobre esse livro de São Cipriano e eu encontrei várias edições, novas e usadas. Tinha umas realmente bem esquisitas, né? Que segundo as pessoas com quem eu conversei, segundo aquelas pessoas mais antigas, era o original, que durante o regime militar era perseguido pela polícia, porque ninguém podia ter. E eu percebia que esses livros estavam meio encebados. Eu passava a mão assim na capa do livro, o livro de São Cipriano, capa preta. Eu passava a mão no livro e estava tipo uma textura assim. O que é isso aqui? Não é porque isso aqui tem que passar sangue de bode no livro para poder guardar, não sei o que. Podia ser que fosse mesmo, né? Tá certo. Aí eu cheguei num canto e falei para um cara, o antigo mesmo verdadeiro é muito raro e pouquíssimas pessoas têm. O livro é segredo passado por escolha, sim. Não, pois o antigo, eu consegui localizar um facsímile de um São Cipriano do final do século XIX, que eu acredito que era, de fato, um original, né? Quero dizer, um antigo. E aí,
mas coisa rara. E aí cheguei numa determinada loja, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, faz tempo. E aí eu já tinha visto várias edições, né? Cheguei pro cara e falei, eu quero que o senhor me diga aí qual é o livro de São Cipriano mais antigo que o senhor tem. Me diga aí, o antigo. Eu quero o antigo. Aí o cara disse, é esse aqui. Eu falei, então pronto, eu quero comprar esse aí. Quero ver se no Catimbó tem aqui São Cipriano. Porque eu já tinha encontrado um cara que dizia para mim, um ocultista. Na época, eu já tinha encontrado um cara que dizia assim, homem, Cipriano não leve a sério não. Não leve aquele livro a sério não. Se você quer estudar magia, vá ver outras coisas, mas não leve a sério não. Eu já tinha encontrado esse cara e eu estava querendo saber que livro era esse, né? Misterioso. E aí fui atrás, aí o cara disse, compra esse aqui. Eu falei, tá certo. Aí eu comprei um livro deste tamanho, dessa grossura. Disse, pronto. Ninguém pode nem saber que eu estou com um livro desse. Tá? Ninguém pode nem saber, porque é um terror. Só o nome de São Cipriano tem gente que já se pela. Aí cheguei em casa, na casa que eu morava. Eu fui ler escondido, fui estudar escondido, para ver se tinha algum elemento importante para minha pesquisa sobre Catimbó. Aí lá pras tantas eu vejo no livro um ritual da pesada, não vou nem falar qual era o objetivo, mas era da pesada mesmo. Eita! Aí eu achei estranho. O cara disse que o livro era o original. Minha formosura chegou, graças a Deus. E aí o cara disse que o livro era o mais antigo e tal. Aí no livro tinha assim, esse ritual deve ser realizado ao som da banda Blind Guardian. Eu pensei assim, porra, bicho, o ritual deve ser realizado ao som da banda Blind Guardian, então quer dizer que no livro de São Cipriano tem um ritual da banda Blind Guardian? Rapaz, que brincadeira sem graça é essa? Tá, então, é isso que vocês vão encontrar. Então veja só, quando eu falo em reza forte, eu não quero copiar a reza de Cruz de Caravaca, que é um livro sério. Tá? Cruz de Caravaca é um livro sério. Quanto mais antigo, melhor. Se você tem acesso a um Cipriano antigo, como que eu citei ainda há pouco, eu encontrei um facsímile do final do século XIX, 1800 e tanto. Importante. É uma fonte de pesquisa. Tá? É um livro importante. Esses aí que tem para vender, capa de aço, capa não sei o quê, particularmente, penso eu, né? Posso estar equivocado, mas é perca de tempo. Mas aí, quais são as rezas fortes que eu pretendo colocar nesse livro? Coletânea de rezas fortes dos antigos catimbós. Tem umas coisas preciosas que eu encontrei. Por exemplo, encontrei uma reza que foi escrita pela mestra Maria do Acais. Salve a força dela. Maria do Acais, personagem importantíssimo na história do Catimbó Jurema. Tá? Personagem que, a meu ver, é um divisor de águas, né? Do velho Catimbó, realizado exclusivamente na mata, para os catimbós realizados dentro de estados, dentro de capelas, dentro de centro, tá? Mas tem uma oração que eu encontrei no livro velho, certo? Pois é, diga aí, meu irmão. Que tem lá. E aí eu vou contextualizar, falar um pouquinho sobre Maria do Acais, sobre a mestra, né? Colocar lá a reza forte que a Maria do Acais escreveu, ensinou para alguém, que transmitiu a alguém. Tá? Outras rezas que eu encontrei em outros autores, que eu não vou ficar citando, que é para não perder a graça. Tá? Mas lá na referência bibliográfica do livro vocês vão encontrar. Tá? Rezas para diversas finalidades. Reza de origem cabocla, reza, como eu falei ainda há pouco, para as estrelas. Tá? E vou colocar também ali um capítulo com rezas fortes encontradas entre as bruxas portuguesas, rezas do século XVI. Mas por que eu vou colocar isso aí, minha gente? Porque foram justamente bruxas portuguesas que durante os períodos
iniciais da colonização do território brasileiro vieram para cá. Eram presas lá e vinham pagar a pena aqui. Tá, mas como a Inquisição não bateu tão forte aqui no território norte-rio-grandense, da antiga capitania do Rio Grande, né? Essas bruxas tinham, de certa forma, liberdade para interagir com os índios, né? Para trocar ciências, para trocar mistérios. Então eu acho importante colocar algumas rezas portuguesas da bruxaria do século XVI. Tá? Senão, esse livro aí, Coletânea de Rezas Fortes dos Antigos Catimbós. Isso é o seguinte. Da mesma forma como eu publiquei Canindé, Rei da Jurema, tá? Que já se esgotou, acabou. Só tem um exemplar guardado para um compadre que comprou e não marcou para pegar ainda, mas ele quer que eu entregue pessoalmente, com a graça de Deus, um amigo das antigas, desde a época do movimento estudantil, tá salvo da força. O cara comprou, não pôde pegar ainda, mas só tem esse exemplar, não tem mais nenhum. Tá? Canindé, Rei da Jurema, esgotou. Mas Canindé, Rei da Jurema foi publicado, produzido através do apoio arrecadado com a pré-venda. Como é que é esse negócio de pré-venda? Eu lanço a pré-venda, abro a pré-venda, abri a pré-venda, pretendo lançar Canindé, Rei da Jurema, uma biografia, um ensaio biográfico sobre a vida logicamente, se é biográfico só pode ser sobre a vida, do rei Canindé, ancestral divinizado e tal coisa. Previsão de lançamento, tantos meses. E aí, quem tem interesse em comprar, para me apoiar com a produção do livro, compra através da pré-venda. Aí várias pessoas compram através da pré-venda. Eu junto o dinheiro, que vou usar parte com a gráfica e editora, parte com a própria pesquisa, tá? Porque eu vou precisar realizar entrevistas e adquirir mais livros e tal coisa para poder concluir a pesquisa, né? E aí, o livro é publicado. Quem contribuiu com a pré-venda recebe o seu. Já recebeu. Da mesma forma, o livro do Mago Jurimeiro. Estou escrevendo, produzindo com apoio da pré-venda. Tem 30 e poucas pessoas que já compraram o livro do Mago Jurimeiro. Tem gente que comprou há 2 anos atrás, praticamente. Tá salvo, minha irmã Viviane. Tem gente que comprou há 2 anos atrás. Tá esperando. E eu agora estou escrevendo o 2º capítulo. Tá? Muito obrigado pela paciência. Mas quando o livro estiver pronto, quem adquiriu através da pré-venda, ó, já vai receber o seu. Tá, minha irmã Ana Xavier, salve tua força. E aí, ó, o último, através da pré-venda, ó, Breviário de Feitiçaria Natural. Abri a pré-venda, tá? Com a pré-venda, com os valores arrecadados através da pré-venda, o livro foi produzido, a editora Offset publicou, e segunda-feira passada eu enviei os primeiros exemplares, tá, a todas as pessoas que adquiriram este livro através da pré-venda. Aí agora já está se esgotando, tem muita gente gostando desse breviário, teve gente que comprou 3 de uma só vez. Tá, então eu tenho alguns ali ainda, algumas dezenas. Tá, mas com a graça de Deus já está voando. O Brasil já está lendo o Breviário de Feitiçaria Natural. Tá, e eu espero que utilizando para fortalecer a corrente. Tá certo? Muito grato, minha irmã. Você me manda uma mensagem para mim via direct, aí aquele processo, me passa o endereço, tá? E assim que eu realizar a postagem, tiro um dia da semana para te enviar o código de rastreamento, e agradeço demais pelo apoio, viu? Salve tua força. E aí é que tá, o Breviário de Feitiçaria Natural realmente me surpreendeu. Tem tanta gente que gosta de feitiçaria, viu, nesse planeta, que me surpreendeu. E várias pessoas já adquiriram, né? Tem muita gente lendo e tem gente me agradecendo pela pesquisa. Eu sou muito grato a Deus e a Jurema Santa e Sagrada que me permite canalizar, organizar, escrever isso aqui de acordo com o propósito dos mestres do encanto. Obrigado, papai. Salve, Alessandra, salve tua força. E agora, o próximo livro, eu não pretendia escrever mais até que o Mago Jurimeiro estivesse pronto, mas é o que eu estava falando, estou com muita coisa guardada, isso não pode se perder, né? Então o próximo vai ser esse, Coletânea de Rezas Fortes dos Antigos Catimbós. Mesmo processo, pré-venda está aberta, tá o valor do livro, com frete incluso para qualquer lugar do Brasil,
40 contos. Mesmo valor aqui do breviário, tá? Também é 40 contos. Quem quiser eu ainda tenho. Quando esgotar só em 2025, né? 2024, o Sebo Vermelho, o amigo Abimael, com a graça de Deus, me convidou assim para publicar uma segunda edição de Canindé da Jurema. Tá? E aí, ano que vem, após a publicação do livro do Mago Juremeiro, vamos publicar uma segunda edição de Canindé da Jurema. Tá? Mas a edição atual zerou. E aí é o seguinte, eu tenho interesse em adquirir o livro sobre as rezas fortes dos antigos catimbós. Entre em contato comigo via direct. Tá? E aí eu vou precisar do seu contato, o WhatsApp, porque estou organizando um grupo da pré-venda. Depois que o livro for entregue, você pode sair do grupo se quiser. Tá? Mas enquanto o livro estiver em pré-venda, sendo produzido, tá? O grupo fica ativo. Por que é importante esse grupo? Porque me ajuda a distribuir o livro, me ajuda a organizar as coisas. Tá? Eu não criei grupo para pré-venda do Breviário de Feitiçaria Natural. Resultado, eu tive que sair procurando, um por um, dos apoiadores. Tá ali no direct do Instagram e no WhatsApp. Né? Isso aí leva muito tempo. Fui procurando um por um, para preencher envelope com endereço, né? Depois para mandar código de rastreamento. Então abri um livro. O Breviário não teve esse grupo, mas o livro para as rezas fortes tem o livro dos apoiadores da pré-venda, semelhante a como eu fiz com o Canindé da Jurema e com o livro do Mago Juremeiro estou fazendo, tá? Então você entra em contato comigo via direct, me diz um número do WhatsApp, eu coloco você nesse grupo, e aí você me dá o teu endereço, tá? Eu passo a chave Pix, você faz a transferência da pré-venda, e assim que o livro estiver pronto, assim que eu quero dizer, nem sempre eu consigo fazer de imediato, às vezes eu levo uns 4, 5 dias, né? Para organizar tudo que é envelope, graças a Deus, colocar o endereço de todo mundo que comprou, graças a Deus, e aí envio de uma vez só. Tá? Esse é o processo. Tem interesse em adquirir e me ajudar com a pesquisa? Gratidão. Manda mensagem para mim e me ajuda nesse movimento. Bem, então basicamente é isso, né? Resumindo a live, essa live surpresa, muito obrigado minha irmã Alessandra, essa live surpresa, cheguei do trabalho ainda há pouco, graças a Deus, e continuei trabalhando, tá? Fico feliz demais em trabalhar e em ler, estudar. A Jurema gosta quando a gente estuda, mamãe gosta demais quando os filhos e as filhas estudam, tá? É importante que o Juremeiro estude bem muito, é importante demais, não é só ciência, é sabedoria mesmo. Tá? É importante que a gente vença. Bem, estuda quem quer. Tá? Tem cara que tem um conhecimento dobrado, que nunca leu uma carta de 15 linhas. Tá? Tem mestre juremeiro que não sabe ler nem escrever. Tá? O conhecimento é dobrado, mas penso eu, tá? Que nós que temos oportunidade de ler e escrever, devemos preservar a tradição. Valorizar a tradição, tá? Transmiti-la a pessoas que estão buscando com seriedade. Tem muita gente leviana, obviamente, em tudo que é lugar, tá? Mas tem gente que busca com sinceridade. Quem está buscando, quem não sabe o que é catimbó e está buscando, está procurando, está querendo saber, está querendo aprender, está querendo conhecer, está com o ouvido bem abertinho para escutar qualquer pessoa que está falando. Quem quer aprender, quem quer conhecer o catimbó de Jurema, de verdade, quem quer conhecer de verdade, escuta qualquer um que fala. Só que tem muita gente falando. E nem todo mundo está falando a realidade. Tem muita gente falando. Então uma pessoa leiga que quer aprender vai ouvir 10, 15 pessoas falando. E tem gente que fala muita aberração. Tem gente que fala outras coisas que são legais, mas não são do catimbó. Tá? E tem gente que fala a realidade, trabalha com seriedade na transmissão do conhecimento. Tá? Então isso é até, de certa forma, um pedido que eu faço aos meus irmãos mestres, às minhas irmãs mestras de Jurema, que nem eu. Vamos ensinar a quem quer aprender. Tá? Vamos ensinar a quem quer aprender? Não ensino nada, é opção tua. Eu não ensino a ninguém, nem a meu discípulo eu ensino, é opção tua, meu irmão. Tá?
Mas está aí, ó, muitos trabalhos seríssimos de candomblé sendo publicados, sendo produzidos. Muitos trabalhos seríssimos de Umbanda sendo produzidos. Muitos trabalhos, a gente perde a conta, tá, das religiões majoritárias, né? Que cresceram parcialmente por conta da imposição, da violência. Mas está aí. Quantos livros de história, filosofia, ética, moral cristã a gente tem por aí? Tu consegue contar? Não. Quantos livros sobre história mística, judaica, cabala nós temos por aí? Consegue contar? Não. Quantos livros sobre o Islã existem circulando por aí? Quantos livros sobre a fé Bahá'í estão circulando? Quantos livros sobre o budismo tibetano, seja lá qual for, estão circulando? É por que a gente não pode escrever sobre Catimbó, hein? É ofender a Jurema, é? É violar algum mistério? O catimbozeiro precisa conhecer suas origens. O catimbozeiro precisa conhecer sua história. O catimbozeiro precisa saber sua tradição. O catimbozeiro precisa conhecer os fundamentos que estruturam sua religião, sua forma de se conectar com a divindade. Tá? Se nós, da presente geração de juremeiros, não fizermos, não realizarmos esse trabalho, quem vai realizar? Tá? Os meios de comunicação estão aí, ó, a 1000 por hora, a 1 milhão por segundo, a velocidade. Tá? Aí você vai dizer o quê? Ah, não, eu não vou usar rede social para falar de Jurema. Depende do que você vai falar. Tá aí, se você não fala a realidade sobre a Jurema, com seriedade, a verdade da tradição, o que é real na Jurema, se você não fala, vai ter 350 mil pessoas falando um monte de besteira e maldade em nome da Jurema. Tá? E essas pessoas vão proliferando o erro. Então eu particularmente acho que quem tem o mínimo, a menor conexão com o acerto, deve compartilhar também. Tá? Que é para não ser cúmplice, que é para não observar calado a depreciação de uma tradição tão poderosa e antiga quanto a nossa. É por isso que eu digo, repetindo as palavras de Robson Savoldi, salve a força dele, a Jurema gosta quando a gente estuda. A Jurema gosta quando o catimbozeiro entende de teologia cristã, quando o catimbozeiro entende de cabala, quando o catimbozeiro entende de história, de química, física, matemática, português, geografia, filosofia, tantra. A Jurema gosta demais, sabe por quê? Porque o catimbozeiro não se perde, não erra, não se curva, não se dobra perante um pastor opressor, perante um padre opressor, tá? Perante um ateu opressor, ou perante um próprio catimbozeiro opressor. Tá? Porque todo canto tem o erro e tem o acerto. Se alinha com a luz, que a sombra é iluminada também. Tá? O catimbozeiro que estuda. A Jurema gosta quando a gente estuda. O catimbozeiro que estuda, ele não se curva perante a ilusão, perante a colonização que ainda está rolando, tá? A escravidão das almas. É por isso que eu escrevo. Papai do céu, quem me deu a missão. Tá? Eu estava lá na aldeia Catu, há um bom tempo atrás, lá na aldeia Catu. Participei de um toré com os caboclos, tal. Voltei para minha casa, a casa que eu morava na época. Fui dormir. Quem quiser que diga que é conversa aí que eu tô doido, nem me importo, não tenho mais nem idade para me importar. Mas eu vou dizer. Tive um sonho que estava lá no toré do qual eu havia vindo. Tive um sonho que estava lá. E tive um sonho, nesse sonho que eu estava no toré, veja bem, eu estava na aldeia. Participei do toré, fiquei uns 3 dias lá. Voltei para casa, sozinho, eu e papai do céu e a mamãe Jurema. Voltei para casa, fui dormir, cheguei cansado, me tomei um banho e me deitei. Quando eu me deitei, comecei a sonhar que estava no toré. E aí, no sonho, eu olhava para uma árvore. Essa árvore está lá até hoje. E na árvore tinha 2 encantados, olhando para os caboclos dançando toré. E esse encantado olhou para mim, um deles olhou para mim no sonho e dizia assim: cadê o livro da gente? E aí eu falei: que livro? Que livro de vocês?
E aí, esse encantado me disse, escreva que a gente ajuda. E eu acordei do sonho. E eu entendi, rapaz, os encantados da Jurema estão me pedindo para escrever um livro. E aí nasceu Espiritualidade Indígena e Culto à Jurema no Rio Grande do Norte. É um livro em que eu tratei da história do Catimbó Jurema desde a época dos índios do século XVI até os dias de hoje. Muita gente já leu e eu agradeço demais. E aí essa orientação, esse pedido, essa cobrança, cadê o livro da gente? Que livro de vocês? Escreva que a gente ajuda. Estão me ajudando até agora. Tá? Porque depois desse me deram Fumaça de Mato. E eu não me considero o autor desse livro não, porque foram recados que eu recebi deles. Só coloquei lá. Até o meu nome, porque eu que organizei os recados que eu recebi deles. Tá? Depois, esse Escreva que a gente ajuda virou Visões de Catimbó. O irmão Charles Boeira me auxiliou na edição digital desse livro, né, pela editora Camus. Muito obrigado, meu irmão Charles. Salve tua força. E aí, os encantados lá do Decatu, Escreva que a gente ajuda. E aí nasceu Canindé Rei da Jurema. Escreva que a gente ajuda. E aí, escreva que a gente ajuda, meu filho. Tá aqui, ó. Breviário de Feitiçaria Natural, graças a Deus. E o Escreva que a gente ajuda continua. Aberta a pré-venda. Coletânea de rezas fortes dos antigos catimbós. E o Escreva que a gente ajuda vai se tornar o livro do Mago Juremeiro, que está em andamento. Tá? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vou encerrando esta live por aqui, tá? Quero agradecer a todos vocês que me apoiam na pesquisa, que seguem meu perfil, tá? Aqui no Instagram, que seguem meu perfil lá no TikTok, que seguem meu canal Arqueologia do Sagrado no YouTube, que adquirem meus livros, que se inscrevem nos seminários que eu organizo, tá? Mas quero agradecer principalmente a cada um e cada uma de vocês, muito mais do que agradecer pelo apoio que vocês me dão para que esse trabalho se realize, tá? Quero agradecer a vocês pelo respeito que vocês têm pela Jurema Santa e Sagrada, pelo respeito que vocês têm à Mãe Divina, pelo respeito que você tem à divindade, tá? Que a Jurema é. Muita gratidão, que Deus e a Jurema Santa e Sagrada continuem nos abençoando. E até breve. E segunda-feira, viu? 21 horas, no canal Conexão Pagã do YouTube, estarei lá, trocando a ideia com o irmão André Corrêa, viu? Bom descanso e até breve. Deixa eu ver como é que eu... Pronto.